Voltando aqui com vocês, galera. Tive que reiniciar aqui. O OBS, felizmente, não estava travando. Opa, estava travando e aí eu tive que reiniciar. Vamos lá. Voltando aqui pro Gé, né? Ele está fazendo o movimento que eu esperava, tá? Trap Zona. Ele foi lá na 200 do 15, fez um pullback, rompeu com força, beleza. O que eu preciso agora? Ele já fechou acima da 200 do 15, a 9 está passando, beleza? E a 20 também está passando do 15. Vou descer para um tempo gráfico menor, talvez no 5 ou no 2. O que eu preciso agora? Preciso de um pullback, tá? Nas médias, sem violência esse pullback. Não pode ser violento, tem que vir cadenciado e sem fazer pivô. Nessa região aqui de topo rompido, eu vou aguardar para efetuar uma compra, beleza? Eu tinha uma projeção um pouquinho diferente, vocês não deixem de ver o vídeo anterior, tá? Que é de hoje mesmo, só que deu problema aqui no OBS, eu tive que reiniciar ele. Então eu vou projetar todo esse pivô aqui de alta. Primeiro alvo, praticamente ele está quase lá do pivô. Segundo alvo, que é 161, está aqui. E o terceiro alvo está aqui, que seria duas vezes o risco com o stop, se fosse colocar o stop lá embaixo no pivô. Só que eu não vou colocar o stop aqui embaixo não, como eu disse no vídeo anterior. Eu vou esperar um candle gatilho, tá? Vou esperar uma vela que me mostre que os compradores estão dominando o mercado. E aí eu vou colocar o stop abaixo dessa vela, desse candle. Pontos importantes, tá? Essa região aqui é a região da 200 do 15. A gente já está vendo que há um alinhamento de médias no 5, no 2 minutos, tá? Eu vou ficar muito atento aqui. Se fizer mais uns dois candles negativos, já estou atento, né? Para poder efetuar uma compra com stop abaixo. Se ele tiver ancorado pela 9, vai ser muito bom. Claro que um gatilho no 2 minutos não se compara com um gatilho no 15 ou no 60. Mas como eu já fiz toda a minha análise no gráfico de 1 hora, a gente tem esse topinho aqui, tá lá praticamente na projeção do, do pivô, do segundo alvo, e o objetivo final está aqui em cima, tá? Opa, que vai dar nas 200 do, deixa eu ver aqui, 200 de 1 hora. Consequentemente, daria o equivalente, deixa eu ver quantos porcentos de alta. Opa, 200. Aqui dá 1%, aqui dá 1,5, né? Não, 2. Então, daria basicamente 1,5 de alta. E a gente vê que isso é muito normal do GER fazer esse tipo de movimento no dia, tá? No dia. Então, vamos ficar de olho que ele está numa região bem bacana, tá? Tá fazendo um pullback como esperado. Vou ficar olhando aqui o gráficozinho, ó. Bacana. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. E vamos estar olhando também, rapidinho, o Shao. Eu preciso que o Shao venha para baixo, tá? Shao vindo para baixo. Os outros ativos, eles vão para cima. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Isso aí, galera. Voltando aqui com vocês.
o GER fez exatamente o que eu estava pensando, não que eu queira provar que eu estava certo ou não, mas é a forma que eu opero, né? Ele estava trabalhando abaixo de 200, rompeu a 200, rompeu com a barra de impulsão bem forte, essa barra aqui positiva, fez um pullback, ele não veio aqui na base da 200, aí quando ele rompeu, fechou, eu vim para o gráfico de 5 minutos, tá bom? Vim para o gráficozinho de 5 minutos, aguardei uma posição melhor, vi que a médias de menores de 9 exponencial e de 20 exponencial já está passando a região da 200 do 15 minutos, tá? Aí eu percebi isso, vim para um gráfico ainda menor, tá? De 2 minutos e efetuei a minha compra. Ele fez esse pullback, barra negativa, barra negativa, barra negativa. Entrou na média de 9 de 2 minutos. Claro que eu queria pegar ele mais embaixo aqui, que aí seria mais interessante, eu conseguiria colocar meu stop abaixo da 200, do 15 e teria digamos, um risco-retorno mais favorável, tá? Então eu estou projetando esse pivô aqui para cima, que é o pivô de 15 minutos, beleza? Eu já peguei ele praticamente no primeiro alvo, que é a expansão de 61%. Ele já foi no segundo alvo, então aqui no 261, que é essa região aqui, eu vou soltar uma parcial, tá? Se ele for lá, é claro. E depois vou conduzindo o trade por duas vezes a expansão do pivô que foi feito no gráfico de 15 minutos, tá? Então, lembrando que a gente tem aqui essa região de máximo, de topo do dia anterior, tá? Não foi nem topo, perdão, mas são regiões de topo que o preço travou ontem. Experiência que a gente tem nesse tipo de trade é essa, galera. O preço não foi nos alvos ainda, eu espero que ele vá, mas é sempre assim, a gente precisa fazer o nosso plano e se o preço for de acordo com o plano que nós traçamos, a gente executa a operação. Por exemplo, esse candle aqui, eu não opero o candle, eu opero a estrutura. Mas esse candle aqui, dessa força vendedora aqui, ficou ruim, tá? Temos já as médias bem alinhadas, esse aqui seria praticamente primeira, quem gosta de contar ondas, né? Primeira, expansão, retração, foi mais lateral, e expansão, expansão. Geralmente, essa terceira onda, ela é a maior, tá? Será que vai? Não sei, eu sei que se o preço for, tá bom? Ó, a gente vê que a gente tem uma região de 61% da expansão de toda essa perna, mas o alvo principal dela é essa aqui, ó, 200%, que seria a expansão 100% dessa primeira perna. Não sei se o preço vai até lá. Tá? A gente está vendo aqui nos 5 minutos, 15. Se fechar assim, vai fechar, falta 1 minuto. Fecha muito feio. Ele fecharia como um rompimento, um falso rompimento, né? Eu pensei inclusive adicionar lote quando ele rompeu essa máxima aqui desses 15 minutos. Adicionar, acabei não adicionando porque eu achei que eu fiquei longe
né, de um ponto ideal, mas a gente afetou a operação. Tá voltando agora. Deixa eu dar uma olhada no chão como é que tá. O chão tá voltando, 5 minutos. Vamos ver. 2 minutos também aqui. Ele fez faria, né? Um falso rompimento. Então os compradores já teria que ter acionado aqui o botãozinho lá de compra. E porque eu gostaria que o preço tivesse voltado um pouquinho mais. Aqui, ó. Tivesse voltado aqui, eu teria como comprar aqui e colocado o meu stop aqui embaixo, que seria abaixo da média móvel de 200 períodos, tá vendo? Eu estaria muito mais bem localizado. Mas é isso, uma barra bem grande de vendedora, 2 minutos também. Acredito que esse trade vá para o stop, do jeito que ele está andando agora. Mas daqui a pouco eu volto aí com vocês, beleza? É isso aí, galera. Voltando com vocês. Acabou de pegar aqui o stop. Vou mostrar aqui para vocês. Acabou de pegar o meu stop. Não arrasta, tá vendo? Observando aqui o 15 minutos. Ficou ruim. Porque ficou ruim aqui, ó. Ele fechou com toda essa região aqui de exaustão de preço, né? Tá fechando para dentro do caixote. Claro que a gente precisa que de fato a 9 do 15 passe pela 200. Por isso que eu queria pegar o preço nessa região. Eu ainda vou ficar de olho, tá? Nessa região aqui eu vou ficar de olho. Posso fazer mais uma entrada, tá? Posso fazer uma entradinha aqui ainda com os objetivos lá em cima, porque eu opero pelo 15 minutos, tá, galera? Eu busco uma entrada no 5 e no 2 para ter um stopzinho mais curto. Porque se vocês repararem aqui, ó, vamos lá, vamos observar aqui. Eu entrei aqui, botei meu stop aqui, ó. Meu stop estava aqui, beleza? Olha onde foi minha entrada. Se vocês observarem, deu 1 para 1 da operação, do meu risco. Tá vendo? Do meu risco deu 1 para 1. Se eu quisesse ter feito uma parcial, eu poderia fazer, mas eu não fiz, tá? Porque eu estava buscando um objetivo maior, operando o que é o 15 minutos, pelo 2, pelo 5, tá? Para ter um risco-retorno melhor. Voltou na 9. Se ele fechar aqui dentro dessa trap zona, fica ruim, tá? Para continuar operando e tá vindo uma força vendedora bem significativa. Vamos olhar aqui o Shao. Esse é o 5 minutos, ó, as barras bem fortes de venda. O Shao tá subindo, isso não nos ajuda, tá? Porque eles têm uma correlação negativa, tá? Quando o Shao sobe, o GER tende a cair. Quando o Shao cai, o GER tende a subir. É uma relação negativa. Porque o Shao é um ativo de proteção, né? Então, eu não opero correlação, não opero, eu opero o gráfico. O que, que o gráfico está mostrando? Isso aqui. O gráfico está mostrando isso, eu opero isso. Tanto é que eu abortei aqui a missão. Eu saí dessa operação porque veio contra. Acabou, ponto final. Sem ressentimento. Vamos ver aqui o 15 minutos. Ó, veio na 9. Mas ele veio numa entrada bem violenta. Tá vendo? O pé, ele veio na abertura
daquele candle que deu a ignição. Já houve uma rejeição. Então, esse candle pavio aqui, se fechar um candle pavio, eu ainda arrisco uma compra, tá? Falta um minuto, eu arrisco uma compra aqui com stop abaixo, buscando os alvos acima. Deixa eu ver o 1 minuto aqui. Ó, viu na 200 do 1 minuto, tá vendo? Vou arriscar uma comprinha aqui. Espera aí. 23, 23.431, 23.431. Fazer com vocês aqui. Vou botar um lote bem pequenininho. 23.431. Tá? Deixa eu ver isso mesmo. 23, já perdeu a mínima. 431. 431, isso mesmo. Rodem. Beleza. Deixa eu ver aqui em 2 minutos. Se ele fechar um candle pavio, eu coloco o stop bem aqui abaixo. E não, perdão, perdi o time aqui, ó. O candle era esse aqui, esse grandão aqui. Ele já perdeu a mínima, então não faço mais nada. Agora eu vou só aguardar. Vamos olhar pro Shao. Shao tá subindo. Shao subindo. Ele tá fechando ali em cima da 200. 5 minutos. E caiu em linha reta. Aqui ele subiu fazendo pivô. Pivôs alinhados. Ficou numa região ruim, tá vendo? Agora eu não opero. Poderia tentar pegar aqui uma rejeição dessa região aqui, desse candle que deu a ignição. Mas ó, ele já perdeu a mínima. E não superou a máxima aqui. Se tivesse superado, seja no 1 minuto ou no 2 minutos, né, eu poderia ter feito uma compra, mas passou. Vamos dar uma olhada mais em alguma coisa aqui. Já são 5h30 da manhã. A JP tá voltando. Índice americano tá numa região ruim. O S30. Shao, HK. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que não tá no radar. Ah, o eurodólar. Deixa eu ver aqui. Eurodólar, ó. Vou colocar ele aqui. Eurodólar. O euro tá caindo frente ao dólar. Tá naquela região também. Tá vendo? Tá difícil. Beleza, galera? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Voltando aí, galera, com vocês. Referente aqui ao GER, né? Vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo. Mas, basicamente, é aquela situação. Ele voltou aqui para a Trap Zone, entre a 200 e a 20 do 15. Aqui eu não tenho interesse em operar. Mas por que que eu tive essa visão aqui de fazer essa compra? Se a gente der um zoom, tá? Antes do mercado abrir não, né? Mas quando a gente estava analisando o mercado, eu entendi o seguinte: nós temos uma linha de tendência de baixa aqui. Ver se vocês conseguem enxergar isso, tá? Uma linha de tendência de baixa, beleza? Foi o topo do dia de ontem com o topo de segunda-feira, tá? A abertura do candle semanal tá aqui, beleza?
abertura do semanal. Foi aqui, segunda-feira. Então a gente já estava operando num campo positivo. Então vamos tirar o zoom para a gente entender. Estava operando no campo positivo, beleza? A abertura do semanal está aqui. Então, ele operou segunda-feira positivo. Terça-feira ele operou também no campo positivo do semanal, só que ele fechou em baixa referente ao dia anterior. E hoje ele abriu, na verdade, digamos, o candle do dia de hoje, do dia 18, ele abre no dia 17, né? O pré-market. Tudo isso aqui é pré-market, tá? Tudo isso aqui, pré-market. Eu considero a partir da abertura de mercado europeu, tá? Que abre o mercado à vista. Então, até aqui era o pré-market. Isso num gráfico de 15 minutos, tá? Então, no pré-market, a gente vai entender que nós estamos num topos e fundos descendente, beleza? Uma LTB, linha de tendência de baixa, tá? Só que ele perdeu o fundo anterior, não progrediu, falhou o fundo, agora ele fez uma máxima, opa, fez uma retração e agora ele fez uma impulsão aqui. Rompeu a LTB, linha de tendência de baixa, em 15 minutos. Começou a operar no campo positivo, tá? Do semanal, beleza? Mas tinha essa média móvel de 15, né? A média móvel de 200 períodos no 15 minutos. Não gosto de operar tão perto dela, contra ela. Gosto de fazer operação a favor dela, tá? Para seguir tendência. E aí, deixa eu tirar esse retângulo aqui que vocês já entenderam. E aí, ele fez, né? Pivôzinho. Ele confirmou o pivô. Eu poderia, né, até fazer isso aqui. Projetar esse pivô, só que é um pivô do pré-market. O mais importante para mim é que ele cortou a linha de tendência de baixa. E agora ele estaria também trabalhando acima da mínima, acima da abertura da semana. Então, ou seja, ele está trabalhando no campo positivo, levemente positivo, levemente positivo. Então, eu só vou querer buscar por venda no GER quando ele começar a trabalhar abaixo dessa região ou se ele fizer o que ele fez nesse momento aqui, ó, que foi topos e fundos ascendente. Espera aí. Topos e fundos ascendente, fez esse fundo. Opa, fez esse fundo, fez esse topo. Ele não renovou. Quando ele não renovou, ele veio para baixo, ok? Fez um pivôzinho aqui de alta. Fez um pivôzinho de alta, não, perdão. Ele fez aqui um pullback, ok? Fez um pullback, sim. Aí sim a gente espera procurar uma venda, porque ele quebrou a estrutura de alta, tá? Então nesse contexto aqui agora eu não busco por venda, só busco por compra. E lá vai ele de novo. Trap zone, não opera. Mas ainda aquela, não a compra que eu fiz aqui, mas um movimento seguindo de alta, dá para entender que ele ainda é válido? Ele ainda é válido, tá? Ele ainda é válido. Buscar novas máximas do, do 15 minutos, tá? Olhando aqui para o diário, a gente só tem que ficar atento para essa região aqui, ó, que é a abertura do dia de ontem, tá?
abertura e consequentemente a máxima. Então nessa região a gente tem que ficar muito atento, tá? Porque pode haver uma forte pressão de venda nesse ponto aqui. Mas a gente já quebrou a estrutura, tá bom? De baixa. Claro que ele não rompeu ainda esse topo aqui. Quando ele quebrar, romper esse topo para cima, fizer um pullback, seguir caminho, ele quebra completamente a estrutura de venda, tá bom? Estrutura de topos e fundos descendente. Beleza? Então, por hoje é isso, galera. Infelizmente, a única operação do dia foi stop. Vou mostrar aqui para vocês. Não consegui pegar mais nada, tá bom? Então, a gente vai continuar seguindo o nosso plano. Opa, vamos continuar seguindo o nosso plano, beleza? Tem nosso histórico aqui de trade também da semana. Lembrando que o objetivo é personalizar, o objetivo é sempre buscar $20 ao dia, tá? Então hoje durante o dia eu ainda vou estar operando, ok? Estamos na casa do 38, então a gente está aí praticamente $1 e 64 centavos para chegar no alvo de ontem, né? Que seria $40 e chegar no final da semana com $100. Lembrando que eu sou CLT ainda, mas eu estou no objetivo aí de largar a CLT e viver só do mercado financeiro. Então a gente está nessa caminhada junto, vamos aprendendo juntos, beleza? Então galera, por hoje é só. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? Isso vai ajudar também aqui no trabalho. E qualquer dúvida ou opinião também, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar interagindo. Valeu? Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia de vocês de trade.